Como saber se uma pessoa está com depressão? Por que é tão importante procurar uma orientação, uma ocupação diferente para se livrar da doença? É sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o Cassione Gomes, está no Hospital Oswaldo Cruz. Ô Cassione, como é que a gente pode ajudar alguém a se livrar da depressão? Pedro, primeiro tem que tentar levar essa pessoa a um médico, porque só ele vai dizer exatamente se é depressão ou se é uma tristeza passageira, porque às vezes diante de um grande problema a pessoa fica um pouco derrubada realmente, mas pode passar. Agora a depressão já é uma outra história, é uma doença mesmo. Estou com a doutora Kátia aqui do Hospital Psiquiatra para explicar para a gente, doutora, quando é que a gente deve levar uma pessoa ao médico? Quais os sintomas assim, clássicos da depressão? Bom dia, Cassione, bom dia a todos. Para que um paciente seja diagnosticado com depressão, é necessário que ele tenha humor deprimido. O que é isso? Humor para baixo, sem graça, uma tristeza infinita ou perda do interesse ou prazer pela maioria das suas atividades. Associado a isso, ele pode ter insônia, ou ele pode ter sonolência excessiva, dificuldade de raciocinar, perda de peso, perda de apetite e até ideações sobre morte, né? Ideações suicidas. Se esses sintomas forem tão intensos que comprometam a qualidade de vida do indivíduo, por no mínimo 15 dias, é necessário uma avaliação médica. E qual é o tratamento normalmente, doutora? Porque a depressão tem várias causas, né? Olha, se for uma depressão leve, moderada, o paciente pode submeter a técnicas psicoterápicas específicas, como terapia interpessoal ou terapia cognitivo-comportamental. Quer dizer o quê? São técnicas psicoterápicas, são psicoterapias. A conversa mesmo. Exatamente. Então, realizar por meio de atendimentos semanais. Mas assim, se a depressão for uma depressão mais moderada ou grave, é imperioso a prescrição de uma medicação antidepressiva. A gente viu a história da Hilda, lá de Petrolândia, é uma artesã, que ela diz que saiu da depressão com artesanato. Quais são as formas, né, tem que ocupar a mente, o que a pessoa tem que fazer? Esse exemplo dela realmente dá certo? Então, depressão é uma doença, portanto, necessita de uma avaliação e de um tratamento médico. Mas tudo que possa melhorar a qualidade de vida do indivíduo, como, por exemplo, fazer um artesanato. Fazer um artesanato existe uma coisa que a gente chama de ativação comportamental. Ele vai ter que sair de comprar aquele material para ser utilizado, ele vai vender, ele vai conversar com outras pessoas e, por final, ele vai ser valorizado pela realização do seu trabalho. Então, isso tudo melhora a autoestima e pode contribuir junto a outros fatores, tais quais uma melhor espiritualidade, aumento de atividade de lazer, exercício físico, boa alimentação. Então, todas essas práticas, né, agregadas são fundamentais, além do tratamento médico, para o indivíduo superar, digamos assim, o quadro depressivo. E tem atendimento no Oswaldo Cruz todo dia, o pessoal marca a consulta de manhã, à tarde tem atendimento. Eu estou aqui, tem o Arthur, a mãe dele, Dona Ivanise, está tratando o Arthur. Arthur está com depressão, é isso? Ainda está com depressão. Como foi? O que ele estava sentindo que a senhora trouxe ele? Eu levei ele para emergência 4 vezes lá em Araçuaíba, onde eu moro. Ele ficava sem enxergar, vomitando, não queria comer, ainda não quer comida, né? Ele não está se alimentando direito, ficava desmaiando e no quarto, sem querer sair do quarto, ficava na cama deitado, cobertor e não queria se levantar do quarto. E a senhora trouxe para cá, ele tem melhorado? Ele agora está melhor, um pouquinho só, né? Mas não está bem não. Aí hoje eu vou falar com a doutora Luciana sobre o problema dele, para ver o que ela vai fazer, né? Vai deixar o Arthur ali quietinho, que ele tomou a medicação hoje, aí está ali, que vai ser atendido. E aí a gente pergunta, a situação do Arthur já é mais complicada, né, doutora? Agora, como é que a gente pode ajudar o Arthur também com a alimentação? Além de exercício que a senhora falou, de ir numa igreja, né, dessa coisa da atividade, do trabalho. Com a alimentação, como é que a gente ajuda? Então, com a alimentação, eu sempre digo aos pacientes, coma tudo que tem na natureza. Vá numa feira livre e se alimente de frutas, de verduras, de carnes frescas, né? Não precisa ser
só peixe, né, aves, enfim, de tudo que existe na natureza, porque esse tipo de alimentação saudável, além de promover uma perda de peso, além de possibilitar que o indivíduo se engaje numa atividade física, elas são menos inflamatórias para o intestino. Então, hoje já se conhece a depressão como uma doença inflamatória. E todas essas comidas químicas, né, comidas industrializadas, elas terminam por ter muitos conservantes. E esses conservantes agridem a parede intestinal, levando o quê? A citocinas pró-inflamatórias que contribuem para o quadro depressivo.